Boa noite, meus amigos, voltando com mais um vídeo aqui no canal, continuando aí a série sobre a vontade de Deus, e nosso versículo sempre vai ser o Salmo 143, versículo 10, que diz o seguinte: ensina-me a fazer a tua vontade. Então eu já falei sobre a vontade de Deus almejada por Davi, a vontade de Deus cumprida por Jesus, já falei sobre como conhecê-la, já falei que nós devemos fazê-la, e hoje eu quero falar sobre a vontade salvadora de Deus. O pecador precisa conhecer a vontade salvadora de Deus, tá certo? Então eu quero convidar você aí, meu amigo, a abrir sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículos de 28 até o versículo 30, que diz o seguinte. Diz assim: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo ele é leve. Então aqui Jesus está fazendo um convite a todos os pecadores: vinde a mim. Quem é que pode vir a Cristo para ser salvo? Ele diz todos. Todos estão convidados a virem a mim. Todos quem? Todos que estão cansados, todos que estão oprimidos dos seus pecados. Então, se você está cansado do seu pecado, se você está sendo oprimido por causa do peso do seu pecado, Jesus diz: venha a mim e lançai sobre mim os vossos pecados. Eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, eu sou manso e eu sou humilde de coração, diz Jesus. Fazendo isso, encontrarei descanso para as vossas almas. Então veja, é quem está cansado dos seus pecados, é quem está sendo oprimido por causa dos seus pecados, venha a Cristo, Ele vai aliviar esse peso. Ele diz: você vai encontrar descanso para a sua alma. Porque o meu jugo é leve. Lembre que você está pesado. Jesus diz: eu tenho um jugo leve. Você vai sentir leve e solto, é isso mesmo. E o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Por quê? Porque o fardo do pecado que o pecador carrega, ele não pode suportar. Só Cristo pode carregar por ele. Por isso que esse fardo deve ser lançado sobre Cristo. Tenha confiança nele. Quero convidar você ainda, meu amigo, abra sua Bíblia, ainda no Evangelho de Mateus, e vá para o capítulo 18, Evangelho de Mateus, capítulo 18 e versículo 14, que diz o seguinte: assim também não é vontade de vosso Pai que está nos céus, que um destes pequeninos se perca. Veja só, da mesma forma que Deus almeja salvar o pecador, ele também não tem vontade, ele não tem prazer nenhum que nenhuma pessoa se perca. É por isso que Jesus diz: venha a mim, eu vou te aliviar. Deus não tem prazer na morte do ímpio, ele tem prazer na morte de um justo. Então por isso que tem esse convite: venha a Cristo e receba descanso. Então não é vontade do Pai que nenhum pequenino se perca. Lembra do salmista, Davi: Senhor, me ensina a fazer a tua vontade. Então Deus, a vontade de Deus é salvar o pecador. Abra ainda aí sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 6. Evangelho de João, capítulo 6 e versículos 39 e versículo 40 de João 6. Diz o seguinte: e a vontade do Pai que me enviou é esta. Então veja qual que é a vontade do Pai. Qual que é a vontade de Deus? Estamos falando hoje sobre a vontade salvadora de Deus. A vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu se perca. Então Deus não tem vontade que o pecador se perca. Ele quer que o pecador se salve. E que eu o ressuscite no último dia. Então, aqueles que serão salvos por Cristo vão ressuscitar e receber corpo glorificado e vão estar eternamente com Cristo. Portanto, versículo 40, a vontade daquele que me enviou é esta:
que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então, qual que é a vontade de Deus? Que o pecador se arrependa, que o pecador se salve. É o que Jesus está dizendo. A vontade do Pai é esta, que todo aquele que vê o Filho, vê de que jeito? Como o pecador pode ver o Cristo de Deus, o Filho de Deus? Somente através dos olhos da fé. Somente dessa forma. Então aquele que vê o Filho e crê nele, tem a vida eterna. Então saiba que a vontade de Deus é que as pessoas vejam o Filho, creiam nele e recebam a vida eterna. Por isso que hoje eu estou falando sobre a vontade salvadora de Deus. Que o pecador precisa conhecer a vontade salvadora de Deus. Eu já conheci um dia. Você que está me ouvindo, se ainda não conheceu, você pode conhecer a vontade salvadora de Deus. A vontade do Pai é que todo aquele que vê o Filho receba a vida eterna. Quero te convidar ainda, meu amigo, a abrir sua Bíblia lá em Gálatas. Vamos para Gálatas. Gálatas capítulo 1, versículo 4. Gálatas capítulo 1, versículo 4, que diz o seguinte, falando acerca de Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus, ou do Pai. Então presta atenção, Cristo, o Filho de Deus, ele se deu a si mesmo, ele morreu na cruz pelos nossos pecados, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados. Aqui Paulo diz que ele fez isso para nos livrar do presente século mau, ou seja, para nos livrar do inferno, para livrar eu e você do inferno. Por isso que ele se deu a si mesmo, por isso que ele morreu naquela cruz. E ainda diz mais, que tudo isso que Cristo fez, ele fez isso segundo a vontade do Pai, ou segundo a vontade de Deus. Ele só se deu a si mesmo, porque esta era a vontade de Deus, a vontade salvadora de Deus, o Pai. Deus tem o desejo de salvar o pecador. E para terminarmos, meus amigos, quero convidar você a abrir sua Bíblia aí, na carta do apóstolo Paulo a 1 Timóteo, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 3 e versículo 4. 1 Timóteo 2, 3 e 4, que diz o seguinte, porque isto é bom e agradável diante de Deus, o nosso Salvador. Ele quer que todos os homens se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então o que Deus quer? Qual que é a vontade de Deus em relação ao pecador? A vontade de Deus em relação ao pecador, ele quer que todos os homens se salvem. Ele quer que todos os homens cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Ele quer que o pecador conheça a vontade salvadora de Deus. Lembre-se do nosso versículo-chave, que é o Salmo 143, e versículo 10, que diz o seguinte, ensina-me a fazer a tua vontade. Qual que é a vontade de Deus? A vontade de Deus é que todo pecador seja salvo. E para isso ele precisa fazer aquilo que Jesus já disse. Vinde a mim, todos que estão cansados de seus pecados. Todos os que estão oprimidos pelos seus pecados. E Cristo vai aliviar a cada um. Então, essa aqui se encerra na sequência de mensagem que eu vinha falando acerca da vontade de Deus. E eu dividi em 5 partes, que foi a vontade de Deus almejada por Davi, a vontade de Deus cumprida por Cristo, como conhecê-la, nós devemos fazê-la, e o pecador precisa conhecer a vontade salvadora de Deus. Então, desde já quero agradecer a você que é inscrito no canal, a você que me acompanhou até aqui. Quero pedir a você que, se você ainda não é inscrito no canal, se você gostou desse vídeo ou de qualquer vídeo aí, se inscreva no canal, deixe o seu like, seu joinha aí de gostei para ajudar aí o canal, para que o YouTube saiba que você está gostando do vídeo.
e faça o seu comentário aí também, ou mande qualquer sugestão aí de vídeo, tá certo? Então, forte abraço a todos, fiquem com Deus, até o nosso próximo vídeo e que Deus abençoe a vida de cada um. Forte abraço a todos.